Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo do nosso canal. Hoje vamos abordar a questão 13 e 14 do Livro dos Espíritos, um do livro das obras básicas da doutrina espírita, do Pentateuco. Se você quiser se aprofundar mais sobre a doutrina, recomendo essas 5 obras básicas, que nos vídeos anteriores eu sempre comento também, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então tem PDF na internet, tem os livros se você quiser adquirir também para venda. É muito bom para entender um pouco sobre a doutrina. Depois tem diversas obras do Chico Xavier, principalmente, que falam muito sobre a doutrina. Eu fiz uma entrevista num podcast também, dei um resumão sobre o Espiritismo, para quem tem dúvida, quiser entender um pouquinho bem rápido sobre a filosofia espírita, essa religião que tanto nos consola e tanto nos norteia. Pode ouvir o podcast, que vai ser bem interessante, tá na descrição aí do vídeo, tá bom? Então vamos iniciar, vamos fazer a prece, depois a gente entra nas questões definidas para a noite de hoje, para o dia de hoje, que é a questão 13 e 14, tá bom? Senhor Jesus, espíritos amigos, sábios e benevolentes, pedimos proteção para o nosso estudo, que os bons espíritos possam nos intuir, nos influenciar e também atender a todos que estão nos ouvindo, confortar os vossos corações, trazer esperança, bom ânimo, boas intuições para as tomadas de decisões. Que a sabedoria do Mestre Jesus possa estar nessas letras, para que a gente possa trazer esses aprendizados e trazer para a prática no dia a dia, para que a gente possa se tornar cada vez mais melhor perante os outros, perante a vida e perante a nossa existência. Que o Senhor nos abençoe quem está ouvindo esse vídeo e que chegue aos corações de quem necessite. Que assim seja. Bem, então vamos compartilhar. Então a questão 13, ela é um pouquinho grande, mas vamos ler aqui. A gente ainda está falando sobre Deus e os atributos da divindade, desde a primeira questão. Então a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Vou aumentar um pouquinho, ver se melhora. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa de seus atributos? Aí a resposta dos espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. A gente tenta fazer um Deus de acordo com os nossos entendimentos. Então, esses são os atributos que foram definidos na época para Deus, para a gente ter um pouco de uma ideia do que seriam os atributos de Deus, do que seria Deus, para tentar entender um pouco, mas mesmo assim ainda falta. Então a espiritualidade fala que ainda falta ainda ali para que a gente possa entender, mas que a gente pode se nortear por essas características. Aí tem uma nota de Kardec abaixo que a gente vai falar sobre cada atributo ali, o que significa, tá bom? Deus é eterno, né? Então o primeiro atributo ali, se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito, à eternidade. Então, a primeira coisa a gente já não consegue compreender. Uma coisa que não tem início, como que a gente vai raciocinar sobre isso? A gente não tem sentido para entender isso, né? Uma coisa que não teve início. Então, foge do nosso conhecimento. Então, primeiro a gente já não consegue entender sobre isso.
Ele é imutável. Se tivesse sujeito às mudanças, às leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Então, as leis que Deus fez, né, da vida, da sua criação, não muda. Senão, a coisa seria de acordo com a necessidade de cada planeta, de cada sistema solar, né? Então, as formas que Deus vai criando, tudo tem um propósito e não muda as leis de Deus. Ele é imaterial, quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito à transformação da matéria. Então, ele não tem uma matéria que a gente possa compreender, então por isso que ele é imaterial. Ele é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, ele frisa, né, que Deus é um só. Por muitos séculos, né, atrás, nós, né, no passado, a gente acreditava que existiam vários deuses, né? Na verdade, eles são crenças antigas, né? E o Deus, ele é um só. Ele é o criador de tudo e não existe outro Deus. Ele é onipotente, ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Então, bem explicativo, né, essa questão do onipotente. Ele é um só, então, por isso que é único. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus, não complementando sobre o onipotente, sobre as coisas, né? Que se não tivesse feito seria outro Deus, mas não existe outro Deus, somente um para comandar toda a nossa constelação, o universo infinito, imagina? Então a gente não consegue imaginar essa questão de um Deus, né, que está em tudo ao mesmo tempo, né? É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, das mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Gente, esse atributo é o que eu mais gosto de me fixar, porque ele traz muito conforto para a nossa vida, porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, toda vez que a gente passar por uma dificuldade, que a gente se passar por um desânimo, passar por uma dúvida, a gente tem que lembrar desse atributo. Porque se está acontecendo, se Deus permitiu que aconteceu alguma coisa, se acontecer alguma coisa ruim na nossa vida, Deus é justo e bom. Ele não ama mais alguém do que outra pessoa que não está sofrendo, tá? Então, a gente começa a ver uma vida com um sentido mais calmo e mais compreensivo diante das dificuldades. Então, eu gosto muito desse atributo para a gente fixar sobre Deus, tá? Vamos ver o que o Miramês fala. Eu tenho que mudar aqui. As qualidades de Deus. As qualidades de Deus são marcadas pelas nossas comparações pálidas, por não haverem outras em que possamos apoiar. Sujeitamos o Senhor às nossas fracas deduções em confronto com os nossos dons, colocando o Pai Celestial dotado das nossas faculdades altamente aprimoradas. Que Ele nos perdoe as comparações. Então aqui ele já vai pedindo desculpa pela nossa ignorância e tentar qualificar Deus. Quando falamos que Deus é suprema inteligência, é porque não encontramos recurso na linguagem para destacá-lo de outra forma. Inteligência e razão ainda são posses do espírito comum. O Criador está acima de todas as colocações humanas, e mesmo espirituais, do nosso plano. Então, Miramês falando, mesmo no plano espiritual também, não tem essa compreensão, tá? Acima até do plano espiritual. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta a todos. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais que amor. Ele é, pois, o incomparável. A ansiedade dos homens em conhecer Deus, seus atributos, sua intimidade, é impulso dos primeiros passos da criatura na escala evolutiva. E isso vai se arrefecendo de acordo com a sequência do despertar espiritual. Então vai acalmando, né, essa necessidade de entender Deus. A gente vai sentir Deus, igual eu falei nos outros vídeos, a gente não vai entender. Então se a pessoa hoje ela fala que não acredita em Deus, ela tem que tentar sentir.
Não entender, porque ela vai continuar não entendendo. Não que os espíritos percam a vontade de conhecê-lo, pelo contrário. O que perdem é o interesse de passar dos limites das suas forças, não desejando contrariar as leis, cumprem os seus deveres e esperam a sábia vontade daquele que tudo conhece pela onisciência dos seus valores. A magnitude de Deus ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira todas as bondades do universo. O seu amor alimenta todo o amor da criação e o seu trabalho é o exemplo que devemos operar constantemente. É muito bom falar de Deus, pensar em Deus e, se for o caso, escrever sobre Deus, porque é neste ambiente que passamos a conhecê-lo melhor e respeitá-lo condignamente. Enquanto assim agimos, estamos condicionando ideias elevadas acerca da sua inconfundível personalidade. Este exercício é de alto valor para a nossa integração com a divindade, pois se processa uma operação de seleção de valores das nossas intimidades, com o íntimo de quem, porventura, nos ouvir ou ler. É tempo que o próprio tempo aperfeiçoará nas bênçãos do comandante maior. Então ele fala que se a gente é, tentar entender Deus, praticando bem, fazendo bons atos, né, a gente vai estar se aproximando de Deus. Então é um caminho é o caminho ideal para nós, né? Que a gente tenha uma vida digna, que a gente seja uma pessoa bondosa, respeite o próximo, porque Deus ele está dentro de nós. Deus ele sabe tudo que a gente faz, o que a gente pensa. Ele está na nossa consciência. Então, quando a gente tem uma consciência tranquila da conduta reta, que são as leis de Deus, que é fazer o bem, a gente está seguindo por um caminho muito bom. Única, única coisa, única coisa falamos. Unha. Única coisa falamos com muita alegria, deve ser uma coisa falamos com muita alegria, que as sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas nas nossas consciências. Olha o que eu acabei de falar. Está na nossa consciência, Deus, na profundidade do nosso ser. Se assim podemos dizer, a força do progresso se encarregará de despertá-las para a luz e fazê-la crescer para a fonte de onde vieram. Gente, isso é muito importante, porque a gente vive num mundo ainda muito conturbado, né? Eu estou gravando esse vídeo agora em agosto de 2025, e a gente está passando por momentos difíceis no nosso planeta, né? Duas guerras em ascensão, né? Países conflitando um com o outro. Mas por mais que a pessoa seja hoje maldosa e perversa, ela vai caminhar para o bem. Todos nós vamos caminhar inevitavelmente para o bem. Não faz parte do nosso progresso, porque Deus ele está dentro de nós. Então, se hoje uma pessoa está fazendo maldade, é porque ela ainda não conseguiu despertar a bondade de Deus dentro de si. Então, aos poucos, isso vai se aflorando em cada um de nós. Ninguém foge desses caminhos delineados pela grande vida. A área da nossa liberdade é muito pequena para sabermos o de que verdadeiramente precisamos. Tudo obedece à vontade daquele que nos criou, tudo vem dele e vai para o seu seio fecundo e celestial. Então, isso é muito reconfortante, né? Todos os caminhos nossos estão traçados por Deus. Então, às vezes, a gente se revolta por alguma coisa que está passando na nossa vida, mas tudo tem um propósito. Não existe acaso, gente, na vida. Não existe. Tudo tem ali um propósito de acontecer, tá? Quem deseja analisar a capacidade de Deus, que observe sua criação, a harmonia e a mecânica do universo. Tudo é luz na sua feição divina, mesmo que pensamos ser treva por nos faltares dons desenvolvidos na busca da intimidade das coisas. Então, é só a gente observar a natureza, o planeta que a gente vive, né? Nosso próprio corpo humano, como é que ele é perfeito, né? Ó homens que caminhais conosco, se quereis viver felizes, deixais despertar a luz que existe em vossos corações, na conjuntura das vossas forças, agradecendo a divindade e tomando as mãos do Cristo, que ele vem nos libertará. Que ele vos libertará. Sejamos fortes na educação de nós mesmos todos os dias, porque na persistência do trabalho e no esforço do dever, que beijamos as flores da sabedoria, como se fossem a face do Criador, nos tornando digno de um novo amanhecer. Então ele conclui que a gente quer, que a gente deva, como que a gente deve seguir a nossa vida, nos educando todo dia, sendo melhor um pouquinho de cada vez,
tirando velhos hábitos nossos, velhos vícios, para que a gente possa viver uma vida mais digna e, e com mais alegria, independente da religião, tá, gente? A gente tem que procurar ser bom. Então, tem pessoas que não têm religião e são boas naturalmente. Isso é muito proveitoso, né? Então, todos nós temos essa possibilidade. É lógico que a religião ela vem para nos educar. Se a gente vive uma vida só material, a gente vive uma vida muito conturbada, né? Uma vida muito egoísta. Então, a religião ela vem para contrabalançar a vida e nos trazer um pouco de norte para a nossa educação, tá? Então, se você está numa religião que te educa e te instrui e te faz ser uma pessoa melhor, continue nela. Procure uma que te faça bem e que traga a resposta das suas dúvidas. Esse é o nosso ideal. Então, vamos para a questão 13. Não, 14. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunida? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas, tendes bastante coisa que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de que vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretendes penetrar no que é impenetrável. Então, os espíritos responderam Kardec nessa questão assim: não perca tempo tentando compreender Deus. A gente tem que tentar conhecer nós mesmos, conhecer nossos maus hábitos, tentar mudar, para a gente sentir melhor Deus. Então, se a gente quer compreender Deus, gente falando que conhece Deus, sabe o que é Deus, a pessoa está sendo orgulhosa e está falando uma coisa que não conhece. Tá? Nós ainda não temos essa capacidade para conhecer. A gente só vai conhecer Deus melhor quando a gente chegar num nível de espírito igual Jesus Cristo foi. É, nas nossas consequentes reencarnações, a gente vai chegar a ser igual Jesus, né? Todos nós vamos chegar a ser espírito crístico, assim como Jesus existem vários outros espíritos também na sua mesma categoria. Eles conseguem se conectar diretamente com Deus e receber os seus comandos diretamente, né? As suas ordens. Então, a gente ainda tem muito tempo ainda para aprimorar nossa moral, né? Nossa evolução. Vamos ver os comentários do Espírito Miramês sobre essa questão. Unidade do Criador. A Deus é uma, a Deus é uma unidade dinâmica, no seu caráter criativo e fecundo, mas único na sua majestosa intimidade de valores incomparáveis. Ele não é produto das coisas e inteligências disseminadas por toda a criação, pois causa e efeito são duas coisas distintas uma da outra. Basta um pouco de raciocínio para podermos harmonizar essas ideias referente ao Senhor de todas as coisas. Então a gente não deve confundir isso, né? A gente fala, porque a gente começa a dar atributos para Deus de acordo com o que está acontecendo com a gente. Então a gente coloca um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus muito bondoso. Tem muita gente que fala assim: meu Deus é muito bom, trazendo para si um Deus que ele é de todos. Então a gente usa frases que a gente acaba colocando Deus numa posição que não existe. Em todos os momentos que voltamos a pensar em Deus, os nossos sentidos passam a vê-lo na sua unidade total, único na sua posição de benfeitor universal. Dividi-lo é contrariar a nossa consciência e sentir insegurança sobre a verdadeira paternidade. Registramos nas nossas deduções mais apuradas, no mundo espiritual, a unidade do Criador, como ouvimos os grandes missionários da luz, que descem até nós com as mesmas ideias, os quais nos mostram a realidade pelos fatos da própria natureza, engenhoso processo
Peraí que eu perdi. A natureza. Engenhoso processo que reflete a presença da grande luz em todas as intimidades criadas. Então, aqui ele reforça sobre a gente delega Deus a nós, a outra pessoa. A gente fala que se acontece alguma coisa ruim que a gente, Deus não gosta da gente, então a gente está colocando Deus como um ser humano. A gente está diminuindo a sua grandeza. Não nos preocupemos quando os homens pretendem adotar outros deuses, ou muitos deuses, como no passado. A verdade não se inquieta, ela se impõe porque é a verdade. No perpassar dos tempos, somente ela ficará de pé diante de todas as deduções humanas. O que temos a dizer com toda a sinceridade do coração é que Deus é uno, né? É um só, é um ser individual, ligado por agentes sutis de toda a criação, e mais amante na intimidade de todas as coisas. Quando o espírito encontra a si mesmo, passa a se sentir com mais intensidade, passa a sentir Deus com mais intensidade, por ser essa a senda, a porta de partida para novos conhecimentos sobre a divindade. Então, ele fala que quando o espírito se encontra a si mesmo, que é se conhecer a si mesmo, é evoluir, é ter mais conhecimento do seu caráter, da sua potencialidade, se tornando um espírito melhor. Aí ele começa a sentir Deus com mais intensidade. Sentir Deus, né? Começa, meu irmão, então, o que o Miramês fala pra gente, ó. Começa, meu irmão, a estudar as tuas próprias reações, a analisar teus próprios feitos, a corrigir todos os seus próprios deslizes, no silêncio que é próprio ao iniciante da verdade, que conhecerá as outras dimensões do saber. Estas sempre vibram ao nosso redor, sem que as suas notícias nos atinjam por faltar ou bater as portas da simbologia evangélica. Quando os nossos pensamentos se educarem na razão direta das qualidades superiores e a boca se esquecer de ferir, os olhos de perscrutar os erros alheios e as mãos se tomarem somente instrumento de ajudar, estabelecerá a harmonia em nossos corações. Se Deus é unidade, é de nosso dever criar a unidade do bem, do amor e da caridade em nós, para que possamos refletir a divindade em todos os nossos passos. Né? Olha o que o Miramês fala. Quando os nossos pensamentos se educar na razão das qualidades superiores, quando a gente pensar coisas boas e não ficar pensando coisas mundanas, preocupações desnecessárias, pensando sobre a vida alheia. Olha só, a boca se esquecer de ferir, a nossa maledicência, quando a gente parar de falar mal do próximo, quando os nossos olhos parar de olhar o erro alheio, e as nossas mãos ser apenas instrumento para fazer o bem, não fazer o mal. A gente vai começar a estabelecer uma harmonia em nossos corações, para conseguir sentir um pouco Deus. Então ele já fala o caminho. Um homem inteligente não procura contrariar as leis naturais, e quando ele desencarna com essas mesmas intenções, sentirá na profundidade o porquê dessa obediência. Ninguém é livre na totalidade da expressão. Somos todos servos do Senhor, e essa deve ser a nossa imensa alegria, porque Ele sabe o que mais nos convém nas linhas do nosso despertar. Gente, isso é muito importante. O que é lei natural? É a lei da vida. Então a doutrina nos mostra o seguinte, que Deus ele é perfeito, e tudo volta. É a lei de Deus, é a lei natural, ela não erra. Então, se a gente está fazendo coisas ruins, vai voltar para a gente coisas ruins. Então, é um sinal de alerta. Se a gente está passando por um problema difícil na nossa vida, alguma dificuldade, a gente está fazendo alguma coisa por merecer aquilo ali. Então, ele é um educativo para nós. Então, se a gente sabe dessa regra, vamos passar a fazer coisas boas, porque coisas boas naturalmente vão voltar para a nossa vida. Isso é a lei da vida, é a lei natural, ela não falha. Isso é fato, gente. O panteísmo foi uma verdade camuflada por encontrar uma humanidade sem condições de senti-la face a face. A verdade se toma, pois, relativa em todas as suas nuances de claridades espirituais. Agora estamos comungando com ideias mais puras sobre a divindade, e a maturidade nos aproxima mais da luz que nos alimenta e nos sustenta a vida. Por isso, cremos na unidade de Deus, na sua justiça cheia de misericórdia e de amor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo, dada a sua grandeza de poderes e seus atributos indescritíveis.
Então, Miramês conclui: crê, meu filho, em Deus, ser obediente ao comando maior, que tudo virá ao seu encontro pelas linhas do teu merecimento e de acordo com a tua capacidade de suportar. Não existe injustiça em quaisquer dos acontecimentos da vida. Essa é a verdade. Então, a gente acha que a vida é muito injusta, que está acontecendo muitas coisas que a gente não merecia. Não existe injustiça aos olhos de Deus. Existe injustiçado, porque realmente alguma coisa ruim acontecer, a pessoa está sendo injustiçada, mas aos olhos de Deus não tem injustiça. Então a gente tem que compreender que tudo tem um propósito, tudo tem ali um fim educativo para quem sofre e até também para quem está presenciando isso e não está sofrendo diretamente, porque nós somos únicos, nós somos uma unidade, nós fazemos parte de todo de todo o universo. Nós temos Deus dentro da gente, e Deus é coletivo, então nós estamos sempre ligados uns aos outros. A gente tem que tentar ter essa consciência de ser mais compreensivo com o próximo, diminuir o nosso egoísmo, diminuir a nossa individualidade. É isso, gente. Abordamos essas duas questões muito interessantes sobre Deus. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vamos continuar as outras questões. Compartilhe, né, esse vídeo, que ele chegue no máximo de pessoas que precisam ouvir, que precisam entender um pouco sobre essa doutrina que é tão esclarecedora e confortadora para todos nós, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vamos procurar sempre fazer o bem na medida das nossas forças, né? Evitar fazer o mal e vamos tentar sempre progredir para o bem. Muita paz e luz a todos, que assim seja, fiquem com Deus. Até mais.